Voltar ao Brasil, gente, é uma glória. Só quem viveu lá fora, obrigado, não por opção, exilado, é que pode entender. Meu trabalho inicial foi editar meus livros. Maíra, para mim, foi uma revelação. É o indianismo, que foi do tempo do romantismo, surgido de novo com mentalidade moderna, totalmente impregnada dos valores estéticos e ideológicos de vanguarda do século XX. A experiência mais profunda que eu pude ter na vida foi o amor. Eu conheci o Darcy na casa de Petrópolis da minha mãe, mas, na verdade, a nossa relação começou a partir do lançamento do Maíra no Rio de Janeiro. Naquele momento eu trabalhava na editora Vozes, eu fui para trabalhar como designer e comecei o trabalho com o livro Caduel. Eu passei a fazer os projetos não só do livro Caduel, mas dos outros livros do Darcy. O Murlo é o romance da minha vida em Minas Gerais, da brutalidade do fazendeirão, brutalidade da minha gente. Tem uma espécie de retrato psicológico do que é a classe dominante brasileira, que quer terra, que detesta preto, que detesta povo. E ele conseguiu escrever o livro num estilo muito pessoal e muito original. Eu nunca vi a crítica ressaltar e interessar por isso. Eu escrevi mais um romance. Eu tinha vontade de escrever o romance da minha mineiridade. Durante 6 meses eu trabalhei num livro, Migo, que é um livro meio autobiográfico, é uma vida que eu poderia ter vivido se eu ficasse em Minas. Se eu, como intelectual, não saísse lá, eu seria um intelectual mineiro. E o que é esse intelectual mineiro? Ele gostava muito de ler para uma plateia, qualquer que fosse. A plateia podia ter uma pessoa, eu ou várias pessoas, e ele gostava. Eu acho que eu tive muita sorte, porque eu convivi com o Darcy nos melhores momentos, né? Certamente ele teve momentos fantásticos na juventude dele e tudo isso, mas, puxa vida, ele voltar do exílio e fazer tanta coisa como ele fez, foi uma convivência extraordinária. A gente tem que pensar o que era você fazer uma operação de câncer e tirar um pulmão na época em que ele fez. As chances de sobrevivência eram muito pequenas, mas assim no dia a dia é como se isso não existisse. Ele vivia a vida plenamente, era sempre muito positivo. Ele foi para casa visitar a mãe e que tinha um vizinho que viu ele voltando do exílio, falou: Maria, Darcy voltou do desterro. Darcy, não, eu quero comer paca. Pede tiazinha para fazer uma paca e reúne meus amigos. A donazinha era dona de um rendezvous famoso lá em Montes Claros. E foi aquele festão, né? Aí passa mais ou menos um tempinho, um amigo me liga de Belo Horizonte, falou: Bala, Darcy entregou todo mundo. Alguém lá do Pasquim perguntou para ele: ô Darcy, o que tem de especial desse Montes Claros seu? Ele falou: coisa que nenhum dos seus nunca teve. Montes Claros é o único lugar do mundo onde se come paca com puta. Então ficou muito gozado. Todo mundo riu, aquele negócio todo. Mas quando o Pasquim publicou isso... 5 horas da manhã, nós corremos na rodoviária, a gente paga tudo, compra o Pasquim todinho, aí pegamos e ele entregou. Esse foi o dia que o Pasquim não circulou em Montes Claros, para não dar tanta separação, né, na época. Eu ficava com a mão da minha mãe na minha mão, vendo as novelas.
E ela me dizia tudo. Quem estava pecando com quem, que aquele cara é um safado. Ela sabia tudo. Essa intimidade que a novela dá é uma coisa prodigiosa. O sonho dele, depois que ele já tinha se firmado como romancista, ele queria ser escritor de novela. Como a televisão tem esse poder todo, que esse poder pode ser usado de alguma forma para melhorar a sociedade, o convívio humano, a solidariedade. Ele tinha sido proibido de entrar na sua pátria querida. Era o esquife dele que vinha. Mas tanta gente do Brasil inteiro querendo colocar a mão no caixão, tocar naquele homem extraordinário que se ia. Agora, o possível que sonho Jango era a noção que o caminho brasileiro da Revolução Social era levar adiante a Revolução de 30. Aquelas conquistas, acrescentar outras, sobretudo a reforma agrária. A Jango devemos uma outra coisa que a meu coração fala especialmente. São aqueles anos de liberdade, de democracia e de criatividade cultural. Meus amigos, um dos meus orgulhos é ter sido o chefe da Casa Civil do presidente João Goulart. Ele não podia trabalhar no Brasil até a anistia. Ele não podia ser remunerado, ele não podia voltar para a universidade. Não era uma vida de dificuldades, eu não diria isso, porque ele se preparou, mas, assim, uma vida mais contida. O general Medeiros era o general-chefe do SNI. Ele virou para mim muito cerimonioso, muito formal. Ele disse que o senhor anistiou Darcy Ribeiro. Ele é um dos insufladores intelectuais, índios, bêbados, parlamentares irresponsáveis. Eu disse, sabe por quê, ministro? Porque eu, como brasileiro e como bacharel em Direito, eu tenho a obrigação de conhecer as leis do meu país. Vem a anistia, eu volto para a universidade. Muita luta na universidade, porque é o que um colega meu, Leite Lopes, diz com toda a razão. Os milicos nos anistiaram, mas os nossos colegas não. Havia sempre um veto ao que seria a indisciplina do Darcy. Só que a reação ideal não é exatamente impugnar Darcy, é compreender Darcy. Uma vez, eu não vou esquecer nunca, Glauber passou a manhã abraçado comigo chorando. Chorando convulsivamente. Eu custei entender, ninguém entendia, que Glauber chorava a dor que nós devíamos chorar, a dor de todos os brasileiros. O Glauber chorava as crianças com fome. O Glauber chorava esse país que não deu certo. O Glauber chorava a brutalidade. O Glauber chorava a estupidez, a mediocridade, a tortura. Ele não suportava, chorava. Fica de Glauber para nós a herança de sua indignação. Ele foi o mais indignado de nós. Indignado com o mundo tal qual é, assim. Indignado, porque mais que nós também, Glauber podia ver o mundo que podia ser, que vai ser, Glauber, que há de ser. Atenção, entrevista exclusiva de abertura com Brizola. Boa noite, eu me chamo Brizola e moro em Botafogo. Ô Brizola, você que é tão conhecido aqui em Botafogo, e safo e mil jogadas, você já ouviu falar em Leonel Brizola? Já ouvi falar muito, inclusive muita pessoa pergunta por que meu apelido é Brizola. E você acha que o Brizola deve voltar para o Brasil ou não? Deve. Chega a Brizola, eu fui receber, eu comecei uma associação cada vez mais próxima com o Brizola. E aqui chegamos, com o coração cheio de saudades, mas limpo de ódios.
O que me cumpre tão rapidamente possível é assimilar as novas realidades para ser útil à nossa causa e ao nosso povo. Eu lutei pela reforma agrária, eu estou defendendo os índios, eu estou defendendo a educação primária para todo o povo. Eu tentei várias coisas e nada deu certo. Agora, o importante é o seguinte, eu tenho certo orgulho, não do fracasso, mas de ter estado sempre ao lado dos fracassados. O que eu não gostaria é de dar ao lado dos vencedores. Foi nesse espírito que eu fiz aquele discurso falando que eu aceitava o prêmio da Sorbonne como uma consolação dos meus fracassos. Ele recebeu um buquê de flores lindo da responsável pelo departamento de estudos da língua inglesa na Sorbonne, onde ela dizia que tinha sido um dos mais belos discursos que ela já tinha ouvido na vida dela. E esse dia eu saí com o Brizola, andando na rua até de madrugada, e o Brizola me dizia, a gente chega lá, não te preocupes, tudo que tem placa de MDB virou PTB. Quando o Brizola chamou a constituir o partido, a reconstruir o Partido Trabalhista, se colocou um problema muito complicado na frente do MDB, né, que era uma frente muito ampla. A ideia do Ulisses, do Tancredo, evidentemente, era que não se devia dividir essa frente. Aquela união para derrubar a ditadura, ela é circunstancial. Quando se restabelecesse o poder civil, cada rio procuraria o seu leito. O quadro político era, digamos, a extrema debilidade da esquerda, a grande hegemonia da direita. Esse era o quadro político que persiste até hoje. Golbery já estava armando a abertura política, né? Como é que era que ele pensava. O problema do PTB era exatamente o fato de que ele tinha sido poder, né? E que o Brizola representava exatamente a ala esquerda desse poder. E pior ainda, tinha derrotado um golpe militar. Eu presenciei uma reunião lá em Nova York com Ivete Vargas, onde Ivete tentava convencer Brizola de que essa sigla não seria dele. E eu me lembro que ele chegou, me chamou um dia, essa moça, essa Ivete, ela parece que não é muito certa, porque imagina eu fazer um PTB com Golbery. Ela passou a ser o quadro que ele usou para controlar a sigla, para não deixar a sigla cair na mão do Brizola. O Golbery deu um contragolpe, ele teve que fazer o PDT. As pessoas não se lembravam mais de quem era Leonel Brizola. Então, eu acho que a missão mais dura dele foi resgatar o passado para poder se tornar conhecido. Não tinha muitos recursos, eles inventaram um caminhão que era o Brizolão. As pessoas pareciam todas muito fortes e era tudo muito alegre. Nós já tínhamos as informações de que eles eram vencedores, mas isso não era reconhecido nas contagens oficiais. Então, teve muita tensão nesse momento. Foi muito bonito e o resultado foi o resultado merecido. Bons momentos.
imediatamente ele queria começar a trabalhar, fazer coisas. Darcy, né? Darcy era assim. Era o anseio do pessoal da escola de samba ter um lugar fixo para os desfiles. A cidade parava, né? Pelo menos 3 vezes durante a montagem, fora a grana que a rapaziada ganhava em cima disso, né? Ele disse, o carnaval vai sair no dia marcado. Era um negócio da gente cortar os pulsos. Não tinha como sair. Ele era um visionário. Ele sabia que ele tinha aquele exércitozinho dele de Branca Leone e era aquela gente que ia resolver. Ele pensava nisso, na dignidade que uma manifestação popular tinha que ser recebida. Então não é uma questão meramente econômica, de racionalização administrativa, há uma questão cultural, ética e estética nessa escolha pela passarela do samba. Consegui que o Oscar fizesse a planta e eu meti 200 salas de aula debaixo da arquibancada. Então o Sambódromo é um escolódromo que empresta sua sede uma semana por ano para o carnaval. E o carnaval foi inaugurado na hora certa, no dia marcado. Deu certo, todo mundo adorou. Quem desfila, se sente bem, se sente à vontade, isso é que importa. Um dia a Brizola me disse, Darcy, você faz cada uma. Eu jamais imaginaria, no exílio, que a primeira obra seria um sambódromo. Culpa sua. Então, o Brizola passou as primeiras tarefas educacionais. Aí começamos o grande programa do CIEP, que discutimos muito. O meu pai, a educação é como se fosse algo marcado na carne, né? Porque ele era de família paupérrima, lá do interior do Rio Grande do Sul. Em cada favela ele queria botar, em cada CIEP, uma cabra, porque a cabra ia comer a grama e ao mesmo tempo dar o leitinho para as crianças. Uma cidade com a dignidade do Rio de Janeiro não podia continuar fazendo escola ruim porque está na favela. Para aquelas crianças, sobretudo, é que ter uma escola que fosse eficiente para a instrução, mas que fosse civilizadora. A cultura, na visão do Darcy, ela que dá também um significado à educação. Como Paulo Freire sempre dizia, Anísio Teixeira também, a criança já vem com um saber para a escola. Diferente, mas tinha. Então era a partir desse diferente para encontrar os caminhos que o levassem a um crescimento e transformação. Identificava os artistas em cada região onde estava localizado o CIEP, trazia os artistas para dentro da escola. Levantamento dos patrimônios, da toda a história da comunidade, esse resgatar a força da comunidade. Esse programa de educação para a criança pobre tinha que ser de tempo integral, igualzinho nos países desenvolvidos. E a criança que vem de uma família que não teve escolaridade prévia, que não estudou, uma criança que não tem casa, a escola dá exercício fazer em casa uma bandalheira. Os meninos tinham um reforço escolar à tarde, além das atividades culturais e esportivas, né? Cada CIEP tinha uma biblioteca aberta à comunidade. Mas Darcy, se quer Ulisses de James Joyce, quem vai ler? A professora. Ela tem que ter o melhor que tiver de literatura. Reunir todos os professores para pensar, para discutir educação. Que escola pública nós queremos? O orgulho que as crianças tinham de ter um espaço arquitetonicamente digno, muitas crianças entravam no banheiro e experimentavam pela primeira vez na vida a descarga de um vaso sanitário. Aquela sede lá de Ipanema, que era linda, sala de balé maravilhosa, os teatros. Ali era um sonho também. E eu me lembro que o Darcy, fazendo uma reunião, que ele convocou os moradores de Ipanema e uma senhora levanta o dedo e fala, o senhor então está querendo dizer que o senhor vai fazer uma escola para esses favelados, para dar a ele as condições do meu filho, que estuda numa ótima escola? Ela estava indignada, estava revoltada. Tinha uma casa que chamava Casa da Criança, onde as mães podiam levar seus filhos, podiam cuidar deles de uma forma meio comunitária, virava meio que uma creche comunitária. Frequentemente se confunde o programa especial de educação com o CIEPS. O CIEPS era uma parte importantíssima, mas o programa previa muitas mais frentes. Aqui é que é um raciocínio muito importante do Brizola, com que eu concordo totalmente. Uma criança só tem 7 anos uma vez.
e depois 8, 9, 10. E se ele não tem educação aqui agora, porque não tem dinheiro, porque tem crise, ele está excluído. Ele ficará mais caro no futuro se ele ficar na marginalidade com o revólver na mão. E isso é uma conta que tem que ser paga mesmo. E não é barato. Mas tivéssemos assumido isso como um programa nacional de educação, nós hoje não teríamos os obstáculos que enfrentamos ao desenvolvimento no Brasil. O dia que isso for possível, o sonho do Darcy Ribeiro terá sido o sonho de redenção democrática do Brasil, sem dúvida nenhuma. E tantas coisas mais aqui que eu fui fazendo com Brizola no primeiro governo. Ele recebeu da Lara Alvim essa casa com a incumbência de criar uma casa de cultura. Eu disse, mas Darcy, vamos fazer uma coisa para o povo. E ele dizia, não, você não está entendendo. Aqui vai ser uma casa de cultura para a elite. As minhas equipes sofrem muito, eu sou muito bruto, sou muito ríspido, mas todas gostam muito de mim. Por quê? Eu dou carona às pessoas nos meus ideais, nas coisas que eu quero fazer. A primeira coisa que ele fazia quando ficava sozinho ou junto de pessoas próximas dele, dentro do gabinete, era tirar os sapatos e as meias. O Darcy era um intelectual descalço. Você tinha que chegar a uma síntese daquele enorme impacto de energia, de conhecimento, com ideias, às vezes, desconexas, mas tinham uma conexão bem do Darcy. Vem cá, Ítalo, vamos falar de coisas vagas. Isso era um prazer infinito. Eu me comovi muitas vezes, me emocionei muitas vezes, recebi muito carão, né? Alguma injustiça, déspota, às vezes. Uma pessoa que talvez exigia do seu contendor um enfrentamento, porque era a única forma que ele tinha de enfrentar a si mesmo nas suas ideias. E aí eu fiquei muito cansada, eu disse que não queria mais trabalhar com ele. Foi um episódio muito famoso, que foi conhecido até na mídia. Perguntaram a Elizabeth Carvalho por que ela tinha deixado o cargo de assessora e ela respondeu rápido, Deus não precisa de assessor. Foi uma época muito rica em tombamentos, em recuperação de bens históricos. A Pedra do Sal foi onde nasceu o rancho, onde nasceu posteriormente a escola de samba. Aí na Saúde, era um ponto de desembarque de imigrantes baianos. E era um tombamento de, 50 metros quadrados de pedra no chão. Na procura dessa coisa que só é feita pela liberdade que Darcy nos dava de tratar o patrimônio, descobriu-se uma riqueza infinita. Tomamos a Rua da Carioca, um bolo de 10 metros de comprimento que Brizola foi lá comer. Era alegre, era muito alegre, na verdade. Engraçado. Com Darcy, Brizola ficava alegre. Ele disse, pode tombar litoral? Eu digo, pode, se você quiser. Toda vez que alguém for fazer um condomínio, for tapar um manguezal, tem que passar por nós. De norte a sul, mais de 100 quilômetros de litoral foram tomados. Ele resolveu, uma época, fazer o Festival Mundial da Juventude. Isso foi uma coisa que levou quase todo mundo à loucura, levou anos. Era uma grande novela, um episódio. Ele queria fazer na praia de Grumari. Só de música brasileira, para levantar a moral do Brasil no exterior. Mas vai ser maravilhoso, aquele bando de jovens, todo mundo acampado naquele lugar maravilhoso, paradisíaco. Vai ser aquela fudelança. Ele ouviu todo mundo falar que tudo era inviável. E aí, quando acabou, ele se levantou para cada um e disse, muito obrigado, eu sabia que com vocês eu ia fazer o Festival Mundial da Juventude. Leonel, leve os meus amigos à porta e vamos fazer o Festival Mundial da Juventude. Ele era um antropófago à maneira de Oswald de Andrade.
E ele tinha essa visão absolutamente não preconceituosa sobre a incorporação do outro. Você vê o vanguardismo dele. Era uma coisa óbvia que uma artista do porte da Clementina tinha que cantar no Municipal. Não houve quem ponderasse que é uma provocação, não vamos fazer isso, etc. Mas ele bancou, não foi? Ele queria que os negros, os trabalhadores que todo dia passavam ali na Central, se identificassem com uma coisa grandiosa, com um magnífico, um faraó, que nunca um brasileiro viu, uma magnificência africana. É o que eu vou fazer. Ele fez os trâmites para trazer uma réplica de uma cabeça que está no Museu Britânico. Veio a cópia, Leonel Carlos levou no Zani, fundador, fez aquela cabeça grande e Lelé fez a base. Isso não foi uma coisa simples, isso deu um trabalho infernal, porque o Darcy queria que a cabeça do zumbi fosse bonita. Não havia dia de consciência negra, não havia dia de zumbi, não havia nada. A partir daquele momento, começou a ver. E a coisa cresceu. E hoje é um acontecimento. Governadores, todos presentes, José Richa, Brizola, Tancredo Neves, Montoro, eleições diretas quando? Outra vez, todo mundo, eleições diretas quando? A primeira coisa que fizeram os países que tinham ditadura, ao acabar a ditadura, foi organizar essa cúpula com homens que representassem uma postura nova. Aqui não. Aqui inventaram 1000 desculpas para impedir que o povo votasse. Nós perdemos no Congresso a emenda da Dani de Oliveira, porque tinha que ter 2 terços. Nós não tivemos 2 terços, mas tivemos mais que 50%. Podemos ganhar no colégio eleitoral, como ganhamos. Nas últimas horas, nós tínhamos o avião pronto para decolar em 10 minutos, ou em 5 minutos, no aeroporto, para levar, se houvesse uma tentativa de golpe, levar o Tancredo imediatamente para Minas, onde ele ia assumir a presidência da República em Minas. Eu acho que eles mediram as coisas e viram que não tinha mais jeito. Porque a grande parte do exército já estava conosco desde que o Tancredo foi eleito governador. Estava lá jantando na Embaixada de Portugal com Mário Soares. Estavam todas as pessoas que iriam fazer parte do governo do Tancredo. Uma alegria muito grande. Quando veio a informação de que o Tancredo tinha ido para o hospital. Então foi aquele choque. Eles pegaram o carro e saíram correndo para o hospital de base. Eu vi quando o Dornelli saiu do quarto e me disse: o doutor Tancredo vai se operar. Eu vi quando saiu a maca com mas eu não vi o Tancredo. Uma eleição que foi tão disputada, lutaram tanto para conseguir, né? É o destino. Então resolvemos falar com o Leitão de Abreu, que era o chefe da Casa Civil do Figueiredo. Pegaram a Constituição e o Ulisses demonstrou, não sei por que razão, havia uma conjuntiva qualquer, que seria o Sarney. Nesse meio tempo, o Afonso Arinos já havia dado uma declaração. Mauro, não tem dúvida nenhuma, é o Zé Sarney. É só olhar a Constituição, é o Zé Sarney. Se o senhor diria isso à televisão, direi sim. Foi uma decepção que todos queriam o Ulisses. Agora, nós não estávamos decidindo ali a sucessão do Tancredo. Nós estávamos decidindo ali um impedimento por 3, 4 dias. Foi assim que aconteceu. Na hora do Tancredo doente, tomaram a decisão. Como o Tancredo não tomou posse, o Sarney não podia ser presidente, o presidente seria o Ulisses, e Ulisses faria a sua eleição em 30 dias. Não quiseram por medo da eleição. O presidente representa a nação, mas os parlamentos são feitos de candidatos separados
de nichos daqui e dali. Esses feudos fazem a maioria contra o presidente. O Sarney teve que agir com esse tipo de toma lá da cá, que continua, que isso não vai ser fácil resolver. Mas não vai sair. Terminado o governo Brizola, ele teve a ousadia, o meu querido amigo Brizola, de me lançar candidato a governador, certo de que esse estado, por gratidão, porque eu fiz o sambódromo, por gratidão para o CIEP, me elegesse. E aí ele me telefona dizendo: Beth, aqui é Deus. Deus precisa de você. Aquela eleição era para mim, mas vem aí o Sarney e a sacanagem do plano cruzado. Foi uma tentativa feita de ordenar a economia, mas essa tentativa não estava inspirada por uma vontade de resolver o problema. E o Brizola foi o único que dizia: é mentira, isso é um engodo, vai se ver que é mentira, ele não pode manter isso. E uma semana depois da eleição, se verificou que era mentira mesmo. Um falso plano de ordenação da economia, de um falso plano destinado a ganhar uma eleição, e ganharam a eleição. Foi a primeira vez, eu acho, que eu vi ele realmente triste. Veio um grupo político parecido com o político tradicional, que acha que educação é cara, que criança da favela tem que ser tratado como com a porcaria de gente, a sua humanidade que é. Se o custo grande de fazer o programa especial de educação tinha sido feito, o custo de descontinuar, do ponto de vista social e mesmo do ponto de vista econômico, não pode ter sido menor. Foi um erro nós termos chamado de Brizolão, né? Devíamos ter sempre chamado de CIEP. Evidentemente que Moreira Franco não veio depois de Brizola para pegar dinheiro e gastar com Brizolão. Essa distinção entre o que é uma política de Estado e o que é uma política de governo é uma questão fundamental, e não só para a educação, para as políticas públicas em geral. O Memorial da América Latina é o conjunto arquitetônico mais importante do continente. Vai ser um local de visita obrigatória. Vai ser o grande orgulho dos paulistas. Eu diria esta aqui, a obra Niemeyer, Darcy. Não dá para separá-las. São Paulo é o centro econômico mais poderoso da América Latina. A essa grandeza econômica corresponde um papel cultural. A gente viajava como côndores. Uma liberdade muito grande, um espírito essencialmente brasileiro. Pegava o passado e fazia uma espécie de feijoada para nos encantar pelo sonho dele. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Com minha mãe estarei na santa glória onde... No enterro eu lembro, todo mundo, aquelas beatas, aquela carpideira para cantar e ouvindo aquilo, sabe? No céu triunfa. E o enterro nunca acontecia que ele falava: de novo, canta por favor de novo, tá? No céu, com minha mãe estarei. O Brizola é
eleito governador e eu sou eleito senador. Com orgulho enorme de ser senador pelo Rio. Fazer meu trabalho no Senado, tendo em vista essa gente toda que votou em mim. Os guaranis vivem a instância derradeira do seu grande. Não existirá jamais nem dignidade e vergonha se deixar morrer até de suicídio os poucos índios que sobreviveram à invasão quinhentista. Os fundamentos, nas ideias, ele era implacável, ele era intransigente, ele não negociava. E com isso ele tinha muita dificuldade como parlamentar. Darcy Ribeiro era um homem muito honesto. Ele tinha as causas dele, eram esses os compromissos dele. Mas o Brizola queria que eu ficasse aqui no Rio. Houve um desentendimento meu com ele, que ele queria que eu não ficasse no Senado, que eu ficasse aqui para ajudar na educação. E eu convenci ele, afinal, de que eu podia ficar no Senado e ficar aqui também. Retomei o programa do CIEP, preparamos 10 mil professores com curso especial de treinamento de serviço, preparamos um conjunto de material didático mais importante que o Brasil já teve, produzimos material de televisão também. Ele, em muitos momentos, dizia: eu não estou fazendo nenhuma revolução, a única coisa que eu quero fazer no Brasil é uma escola pública americana. Só que era, de fato, uma experiência completamente diferente de tudo que o Brasil já tinha tido. Ele pegou uma política experimental de excelência, que seria, e transformou numa política de massa num mandato. Conversando com Brizola, como cumprir a nova constitucional que manda criar uma universidade no nosso Fluminense, na zona que produz 60% do petróleo do país, vamos fazer universidade como a de Brasília, como a de Campinas, que desdobrou de Brasília. E só assim tem toda razão. Campinas, vamos fazer campus. Ou seja, com essa brincadeira, o Brizola me deu autorização para criar a universidade do nosso Fluminense. Eu quero uma universidade que domine o saber do terceiro milênio, como alguma coisa de valor estratégico tremendo, importantíssimo até para a soberania nacional. Coisa imagina que é um luxo. Ter um presidente que é um intelectual eminente e competente. Um homem que é respeitado internacionalmente. Um homem que pode representar o Brasil não só com uma boa figura, mas com um bom discurso. Realmente a relação nossa era profunda. Era comigo, era com a Ruth, minha mulher, era com a Gilda, minha irmã, com meu pai, com minha... Ele adorava a minha mãe. Então nós tínhamos uma relação que ultrapassava a questão intelectual ou política, era pessoal. Outra coisa muito bonita do Fernando Henrique é ter cuidado com a inflação. Agora, tem uma coisa muito ruim. O Fernando está aceitando como mestres dele e orientadores que não orientam por sua cabeça, nem a partir da história brasileira. Orientam com a sua cabeça feita lá fora, com doutrinas que qualquer dia vão passar. Economia não é ciência, é uma bobagem, é uma contabilidade. Tanto que cada economista tem uma opinião. Quando, sobre a mesma coisa, uma ciência diz 3 coisas contraditórias, é porque ninguém está dizendo a sério. Quando o Darcy virou senador, que eu era presidente da República, o Darcy foi decisivo para aprovar a atual lei de diretrizes e bases. Decisivo. Tinham feito uma lei que realmente amarrava muito a possibilidade de você modernizar a educação brasileira e tal. Um ensino primário que não alfabetiza. Um ensino médio que não ensina. Um ensino superior em que o professor faz de conta que ensina e o aluno faz de conta que aprende. É um desastre brasileiro. Congelar isso é um absurdo. Tem lá um conselho de educação corporativista em que a educação toda seja entregue ou aos professores sindicalizados, ou aos donos de colégio. Educador mesmo não cabia nenhum. Senhores senadores, essa emenda reflete bem a mania brasileira do ensino enciclopédico. Na maior parte dos países do mundo, se ensina metade das matérias que se ensina aqui, com a concepção de que alguém que aprendeu bem alguma coisa, aprendeu a aprender e pode ir adiante. E quem aprendeu, quem estudou uma enciclopédia, só sabe memorizar. Em votação, o inciso 4º. Senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Rejeitado. A oposição foi muito grande, mas ele conseguiu levar a termo, obviamente teve que fazer algumas concessões. Ficou uma lei boa,
Porque o Darcy tinha visão, ele entendia, ele não era corporativista, ele não era uma pessoa assim, de coisas pequenas, ele tinha visão do futuro. A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 foi um ato de heroísmo. Ele já estava bastante debilitado com o câncer. Ele é ruim assim, mas o remédio do câncer é pior. Por exemplo, eu era bonitinho, olha o meu cabelo, acabou tudo. A imagem que eu tenho de mim é uma cabeleira de poeta, de gênio. De repente, eu fiquei com cara de guarda-livro. Esse cara não me agrada nada. Eu acho que eu tenho uma coragem de alegria, uma coragem de me exercer, que permite que eu goste da vida, que eu tire da vida os prazeres que ela pode dar. E prazeres e glórias que pode ser escrever um livro, escrever um artigo, como também amar uma mulher bonita. Essas coisas é que eu quero para essa. E também minhas travessuras, minhas brincadeiras, minhas pilhérias. Aí o médico falou, cara, se você não operar, você vai morrer, não tem saída, vai ter que operar. Aí falou isso e foi embora do quarto. O Darcy pegou todas as coisas dele, botou dentro da maleta e fugiu do hospital. E graças a isso ele viveu mais 2 anos. São médicos bons, eu não teria sábado se não fosse UTI, mas depois de 21 dias, eu não aguentava mais aquela quantidade de aparelhagem agarrada em mim, e eu estava preocupado em terminar uma obra, terminar de escrever meu livro, O Povo Brasileiro. Esse livro completa uma série de 6 livros meus, que é o melhor que eu fiz na vida, é o mais difícil. Uma das coisas mais belas do mundo foi a aventura do Brasil se fazendo a si mesmo. Um povo que constitui um novo gênero humano. Não tem novidade nenhuma fazer Austrália. Pega um bocado de inglês, de escocês, e joga num terreno vazio, eles matam os índios, ficam lá e fazem uma Inglaterrazinha sem graça. Nós não podemos julgar o Brasil a partir da ótica puramente ocidental. Isso aqui é mais confuso do que isso. Eu sempre disse, no meu caso, eu sou cartesiano, tive uma formação estrita, mas com um pouco de candomblé. Porque senão não funciona. Se for... O Darcy tinha mais candomblé que eu, né? Foi com o Darcy a ideia de fazer uma escola de cinema. Eu, na verdade, eu tinha vindo dessa experiência, dessa escola da ICTV em Cuba. Desde aquele momento, o Darcy falou, vamos fazer uma escola assim no Brasil. Darcy tinha muitas implicâncias, suadizã com a academia, mas eu sabia que ele queria entrar para a academia. Não, pelo amor de Deus. Aquilo é um reduto convencional, conservadorista. Aos 30, o Darcy tá doido para entrar na Academia Brasileira de Letras. E aí eu cheguei na secretaria e disse, Darcy, o Austrezélio tá doido para que você entre na academia. Ninguém vira escritor porque entrou na academia. Mas ninguém deixa também de ser escritor porque entrou na academia. E ele me sabe de uma coisa, você vai me fazer pensar nesse assunto. Nos últimos anos ele já doente, então ele precisava muito de alguém do lado. Darcy morava sozinho. Na hora que ele foi se vestir, ele me pediu para ajudá-lo a vestir a casaca. É uma roupa muito quente, muito pesada. E me agradeceu por ter ficado com ele. E ele, de fato, foi um dos raros momentos em que eu vi ele assim, como uma pessoa de fato carente, como ele dizia. Não é vontade de ser apoiado, é vontade de ser compreendido, é carência. Eu sou um carente. Nós temos a inspiração do Darcy Ribeiro, porque existe um lugar na universidade que convém visitar. Beijódromo. Porque ele dizia que o beijo não era inimigo do conhecimento. Ele buscou o arquiteto Filgueiras, então
Na Fundação Darcy Ribeiro, a gente pode ver a junção de uma oca e de um disco voador. Queridos amigos, queridíssimas amigas, estou ficando um velho frouxo. Vocês sabem que eu quase chorei quando vi o hino nacional? O hino nacional aqui, nesse ambiente dessa minha universidade, que foi tão perseguida, me tocou. Foi um ato de defesa própria, aquele em que a ditadura dispersou o corpo de professores irredentos que aqui estavam. Eles acreditavam que fôssemos perigosos. Gosto de pensar que éramos mesmo. Obrigado, queridas amigas, queridos amigos, por me aceitarem tal qual sou. Não tenho mais tempo para melhorar. Tivemos um diálogo que ele considerava o diálogo metafísico, de fim de vida. Gostaria de morrer como minha mãe, com a velhinha acesa, e ao encontro de Deus com a luz. Como gostaria. Ela tem a sua a felicidade, a sua crença. E eu, de certa forma, tinha inveja. A fé é alguma coisa que se ilumina no coração dos homens ou das mulheres. E quando se ilumina, dá dignidade à vida dele. Mas eu não posso pedir isso. Também não posso me desculpar por isso. Mas Deus, e Deus é uma invenção humana. Digo, não, Darcy. Eu imagino assim quando você chega em Deus. Como você admira, exalta as mulheres pela sua beleza, pelo seu encanto, Deus tem que ser mãe. E quando você chegar, esse Deus mãe vai dizer, Darcy Ribeiro, eu morria de saudade de você e você finalmente veio e te abraça e te beija e vai para a eternidade afora, porque você é um filho querido dela. Ele ficou tão comovido que teve um pequeno desmaio, depois se refez e ele disse, por que não me falaram isso antes? Esse Deus eu aceito porque ele é humano. Na UTI, o Darcy estava naquela cama, parecendo um bercinho, deitado assim. Aí quando eu entrei, a única coisa que ele se virou e disse, Leonel, você não fez o meu Festival Mundial da Juventude. Eu despedi dele, né? Dei um beijo, ele falou, não, eu quero um beijo de verdade. Mas ele estava com os lábios tão frios que eu assustei quando eu dei o beijo. No dia seguinte, ele morreu. Nós estávamos fazendo a reunião de lançamento do projeto Caboclo, em Brasília. Ele me deu algumas instruções de quem devia compor a mesa, quem devia presidir. E ele me olhou nos olhos com muita energia. E eu não me esqueço nunca desse olhar que o Darcy me deu nesse dia, como uma cobrança para que eu afirmasse sim, tudo bem, tá? Vai sair como você quer que saia. Era uma tentativa do Darcy de valorizar o conhecimento das populações ribeirinhas, dos indígenas, na solução dos problemas da Amazônia. E foi a última pergunta que ele me fez. Lu, você acha que eu sou maravilhoso? Falei, acho, Darcy, claro que você é maravilhoso. A gente encerrou a reunião no final da tarde, sem a presença do Darcy, e nesse momento a televisão transmitiu que o Darcy tinha acabado de falecer. Ninguém contou nada para a gente ir até o fim da reunião. Eu não sabia que ele estava tão mal. Eu acho que ele estava lá no hospital telefonando para todo mundo, perguntando se ele era maravilhoso. E ele era maravilhoso. O Darcy, que era um homem inconformado por excelência, quis ser
velado na Academia Brasileira de Letras, que é uma instituição muito respeitável, mas note bem, ele queria a bandeira nacional, convencional. Ele queria a bandeira de Minas, convencional, mas ele queria junto com elas a bandeira do MST. O contacto da bandeira do MST com a bandeira de Minas e a bandeira do Brasil radicaliza essas bandeiras. O que salva não são as prédicas, são as práticas. E as práticas todas dele iam na direção daquilo que nós chamamos Deus, o sagrado, o sublime. Darcy Ribeiro era um homem buscador de Deus, com uma saudade infinita de Deus. E ele encontrou Deus e está feliz lá. O compromisso dele, a reflexão dele, às vezes até existencial, de quem sou eu, é uma reflexão de quem somos nós, os brasileiros. Viva Darcy Ribeiro!